tudo bem? Espero que sim. Hoje nós abordaremos um assunto que eu considero primordial para a vida do cristão. E para isso eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. O perdão, você pratica? Será que você pratica o perdão verdadeiro? Muitas vezes a gente se depara com situações, chateações, pessoas que nos magoam com algumas atitudes e a gente diz, não, eu perdoei aquela pessoa, eu te perdoo. Mas é na primeira oportunidade que a gente diz, oxe, tá vendo aquela pessoa ali? Se eu fosse você, eu não me envolvia com ela não, porque ela fez isso, isso e isso. Será que a gente perdoa de verdade? Ou será que a gente anda praticando aquele falso perdão? Quando eu decidi falar sobre esse tema, eu não tinha muito o que abordar, então eu fui para a Bíblia, para ver pelo menos o que a Bíblia fala sobre o perdão. E aí eu anotei 6 tópicos que eu considero importante a gente analisar durante esse vídeo sobre o perdão. O primeiro deles está lá em Efésios 4:32, que diz o seguinte: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A gente sabe que a partir do momento que Jesus morreu na cruz para nos salvar, Ele perdoou todos os nossos pecados. E quando a gente pratica o perdão verdadeiro, a gente imita a Jesus. A gente imita o perdão que Cristo nos ofereceu. Então o primeiro ponto deles é Deus nos perdoa. O segundo ponto está lá em Salmos 32:1, que é o perdão traz a libertação para nós. E que libertação é essa? Quando a gente perdoa alguém, a gente se liberta daquele rancor armazenado que está no nosso coração. Porém, não é qualquer perdão. É aquele perdão que é o perdão verdadeiro. E quando a gente é perdoado, como todos nós fomos, a gente se livra do peso do pecado. Porém, não basta simplesmente a gente ser perdoado. A gente precisa se arrepender para que Deus nos conceda o perdão. E esse arrependimento, sim, tem que ser diário, sim. Para que Deus possa agir em nós e a gente possa mostrar para Ele cada vez mais que a gente está tentando ser uma pessoa mais dedicada a Ele. Então o segundo ponto é o perdão traz a libertação. O terceiro ponto está lá em 1 Pedro 4:8, que diz o seguinte: quem ama, perdoa. Quão difícil é amar uma pessoa, não é? Verdadeiramente. Numa sociedade hoje que a gente sabe que o amor é líquido, as relações são líquidas. Hoje a pessoa tem se tornado um objeto pessoal e não tem sido levado a sério como deveria. Então, como seria a gente praticar esse amor verdadeiro? A gente vê um caso exemplo de tudo desse perdão por amor. É aquele perdão que acontece entre os pais e os filhos. Quando os filhos cometem alguma coisa errada, os pais repreendem, porém perdoam. Eles não guardam rancor. E isso é um papel educativo. Mas também temos outro exemplo. Deus, como Pai, Ele perdoa seus filhos mediante a tantos pecados que eles cometem. Então o terceiro ponto é quem ama, perdoa. Quarto ponto, que é bem parecido também, está lá em Lucas 7:47, que diz o seguinte: quem é perdoado, ama. E lá em Lucas 7:47 eu quis enfocar numa partezinha que dizia assim: aquele a quem foi perdoado pouco, ama pouco, mas aquele a quem muito foi perdoado, ama muito. Você pode estar confuso agora, se eu fui perdoado pouco, eu vou amar pouco as pessoas? Porém, essa frase faz todo sentido, sabe? Porque a partir do momento que a gente é perdoado muitas vezes, por exemplo, pelos nossos pais, a gente percebe que eles nos repreendem por amor e nos perdoam mesmo sabendo que a gente possa vir a cometer outros erros.
e isso serve de exemplo para a gente praticar também em nossa vida. Então, a partir do momento que aquela pessoa nos perdoa com muita intensidade, a gente também acaba perdoando outras pessoas com intensidade. O perdão gera a gratidão. E aí, esse foi o quarto ponto. Quem é perdoado, ama. E o quinto ponto é: perdão não tem limites. Com certeza você já deve ter ouvido aquela frase em que Pedro pergunta para... Se eu não estou equivocado, eu acho que é Pedro. Pedro pergunta para Cristo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar as pessoas? E ele diz: 70 vezes 7. Fazendo as contas, daria 490 vezes. Porém, é uma analogia, porque a gente nunca vai ficar contando: eu perdoei 30 vezes hoje, amanhã eu vou perdoar 40, quando chegar em 490 eu paro. Não. É uma analogia para mostrar que a gente sempre deve perdoar as pessoas. Até porque o perdão de Deus não acaba. Então por que o da gente deve acabar? Nunca. O perdão de Deus é infinito. E o da gente deve ser infinito também, e não finito. Então, quinto ponto: perdão não tem limites. E sexto ponto, para finalizar: o perdão gera o perdão. Já parou para pensar nesse ponto? Quando a gente é perdoado, por exemplo, quando Cristo nos perdoou, Ele diz nos seus ensinamentos bíblicos que a gente deve praticar esse perdão também. Então, quando a gente perdoa, Deus também nos perdoa pelos nossos pecados e assim a gente influencia as outras pessoas a perdoarem também. Interessante, né? Muitas vezes a gente pratica o falso perdão achando que isso é o certo, achando que a gente realmente está perdoando as pessoas verdadeiramente. E a gente esquece que o verdadeiro perdão está bem explícito na nossa cara, que é o perdão divino, o perdão que Deus nos dá a qualquer minuto, a qualquer segundo. Basta a gente se arrepender. E diferente do que a gente faz, Deus não sai por aí falando mal da gente. Deus nos ama. Então, por mais difícil que seja, que a gente possa praticar esse perdão, sabe? Eu entendo que várias situações são bem complicadas, principalmente em relacionamentos entre amigos, namoros, casamentos. Mas a partir do momento que a gente perdoa verdadeiramente, a gente tem a libertação daquele rancor, a gente mostra que, independente do que aconteceu, a gente ama aquela pessoa e a gente pode até não amar como pessoa em carne, mas a gente ama em Cristo Jesus, que é o mais importante. Posso orar por você? Fechemos nossos olhos para falar com Deus. Querido Deus maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, que a partir de hoje a gente possa praticar o perdão verdadeiro como o Senhor nos ensinou. Que a gente possa mostrar para as outras pessoas e influenciá-las a perdoar sem cessar, Senhor. Abençoa o restante desse dia, nos protege e nos livra de todo mal. Perdoa todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Coloca alguma opinião de algum assunto que você queira que apareça nesse vídeo. E é isso. Valeu. Até mais.